queridos irmãos em Jesus. Solicitou-nos Jesus: amai-vos uns aos outros como vos amei. O amor é vida e a compaixão é o primeiro degrau de acesso ao amor que Jesus nos legou. Espírito Emmanuel, compadece-te sempre de qualquer agressor. Esse dispõe da força, mas não sabe que é fraco. Aquele humilha os outros, sem pensar no amanhã. Quem fere a vida alheia está cortando em si. Esquece qualquer golpe, serve e prossegue à frente. Todos somos fichados na justiça de Deus. Espírito Emmanuel. Alma querida e boa, medimos sempre. Carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mensuração está certo, se não se alterou com o tempo de uso. Deus nos deu o juízo como reflexo da sua divina justiça, pois nos fez à sua imagem e semelhança, não no corpo, mas no espírito. E por isso nos deu também a compaixão, que é o reflexo da sua divina misericórdia. A nossa imperfeição nos leva a carregar na justiça e esquecer a misericórdia, que em Deus se equilibram. Hoje vamos conhecer a história de Ana e Carlos. Ana ajudou um menino de rua, sem saber o que aconteceria anos depois. Carlos era uma criança de rua. Seus pais o haviam abandonado aos 8 anos de idade. Em casa era maltratado e seus pais o agrediam. Ele passou por situações muito difíceis, mas era uma criança inteligente e educada com as pessoas e compartilhava a comida que achava com os animais de rua. Após um dia de muito trabalho, engraxando sapatos, ele estava com muita fome. Não havia comido nada desde a noite anterior. Dirigiu-se a uma padaria que tinha visto muito iluminada, com um cheiro incrível. As pessoas faziam filas imensas para comprar os pães e doces que eram vendidos lá. Ele, como os demais, estava na fila, com roupas velhas, as mãos cheias de graxa, né, de tinta preta. E o homem que estava no caixa disse que a padaria não servia refeições de caridade. Mesmo Carlos tendo dito que não queria nada de graça e que tinha dinheiro para pagar, pois tinha obtido esse dinheiro através de muito esforço. Mesmo assim, ele foi expulso da padaria. Saindo dali, viu uma menina de aproximadamente 12 anos de idade, um enorme sanduíche e uma caixa de leite em suas mãos. Ela pediu desculpas pela atitude da pessoa que estava no caixa, que era seu irmão. Eles eram filhos
do dono da padaria. Ela não concordava com a atitude do irmão mais velho e entregou o pão e o leite para o Carlos, que agradeceu e devorou a comida. Ele quis dar o dinheiro que tinha à menina, mas ela recusou e disse: Deus se alegra quando ajudamos os outros e não queremos nada em troca. Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas. A menina sorriu e comentou com Carlos sobre uma instituição que conhecia, que ajudava crianças sem teto e que lá talvez ele pudesse estudar e ser capaz de encontrar um bom emprego. Ela saiu correndo e ele ali ficou, porque ela tinha que ajudar os pais na padaria. Passaram-se os anos e Carlos, com a ajuda dessa instituição, tornou-se um rapaz jovem e autossuficiente. Agora tinha um apartamento próprio, e trabalhava como bombeiro. Sua unidade foi chamada para apagar um incêndio em uma rua muito movimentada da cidade. Ele ficou uns instantes paralisado ao perceber que o local do incêndio era aquela padaria onde estivera há alguns anos. Lembrou-se e como tinha sido humilhado. E também lembrou-se da garota que havia dado a ele a oportunidade de mudar de vida. O fogo havia começado com um vazamento de gás quando iam assar os primeiros pães do dia. Carlos e 3 colegas entraram pela cozinha à procura dos trabalhadores para resgatá-los. Localizou 3 homens e uma mulher, tirando todos do local em segurança. Percebeu que a mulher tinha as mesmas características da menina que o tinha ajudado anos antes. Ela tinha queimaduras graves nos braços e no lado esquerdo do rosto. Seus pulmões estavam cheios de fumaça. Ela teve de ser entubada. Foi com ela e os outros socorridos no incêndio para o hospital, onde conheceu os pais de Ana. O irmão estava bem, mas Ana tinha os pulmões comprometidos e teria de fazer enxertos de pele. Ela estava inconsciente. Carlos levava comida e água aos pais de Ana no hospital e a visitava todos os dias. Mesmo Ana estando inconsciente, Carlos contava a ela tudo o que tinha acontecido a ele depois daquela conversa que tiveram naquele dia. As semanas e os meses passaram e os pais de Ana não entendiam o porquê dessas visitas. A filha nunca havia comentado sobre qualquer namorado ou amigo bombeiro. Eles perguntaram a ele o porquê dessas visitas e ele lhes disse que Ana era alguém muito especial. Num desses dias, o estado de saúde de Ana piorou e os médicos informaram aos pais que Ana teria poucas horas de vida e sugeriram que os aparelhos que a mantinham viva fossem desligados. Os pais estavam quase aceitando essa sugestão quando Carlos chegou. Os pais de Ana estranharam as visitas constantes de Carlos e perguntaram a ele o porquê das suas visitas constantes. Em lágrimas, Carlos contou a eles o que tinha acontecido naquele dia distante, na padaria, e as palavras de incentivo e ânimo que Ana tinha dito a ele, sem querer nada em troca. Todos se emocionaram.
Nesse momento, Ana começou a reagir, abrir os olhos, reconheceu seus pais e recebeu uma visita que levou a ela um sanduíche e uma caixa de leite, que colocou ao seu lado na cama. Contou a ela tudo o que ela havia feito por ele. Ana lhe disse que, em certas ocasiões, enquanto estava inconsciente, ouvia a voz de Carlos que a incentivava a viver e a se recuperar, mas que nunca havia imaginado que uma simples atitude no passado pudesse ter feito tanta diferença. 2 semanas depois, Ana estava totalmente recuperada, mas seus pais estavam devendo muito dinheiro ao hospital, pois grande parte do dinheiro havia sido utilizada para reconstruir a padaria. O que ninguém sabia era que Carlos tinha uma boa soma em dinheiro guardada e que tinha pago a conta do hospital. Ana perguntou como poderia recompensá-lo e Carlos respondeu com um sorriso: aceito um sanduíche e uma caixa de leite. Deus se alegra quando ajudamos os outros e não queremos nada em troca. Essa história que acabamos de narrar nos faz recordar a parábola do bom samaritano, contada por Jesus. Vocês conhecem. E expõe a compaixão como sendo um brilhante sublime, oferecendo revelações prismáticas de inigualável beleza. A atitude daquele peregrino desconhecido resume um tratado de pedagogia acerca de compreensão e bondade. Trata-se de uma oportunidade ímpar que lhe altera o comportamento e a escala de valores em torno do significado da vida e do esforço existencial para conseguir a plenitude. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido merecimento intelectual, se desviam deliberadamente do ferido, o samaritano não apenas se detém, mas também se compadece. Alma querida e boa, coloquemo-nos no lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito razoavelmente estaria sendo aguardado às pressas para a realização de um negócio. Provavelmente iria atender a encontro marcado com pessoa querida. É possível fosse aquela hora, a do fim do dia, e devesse acautelar-se contra algum trecho perigoso na estrada, nas sombras da noite escura que se aproximava. Entretanto, à frente do companheiro anônimo e desfalecido, não somente se emociona, esquece-se e diligencia socorrê-lo sem perguntar quem é. Aproxima-se dele, faz pensos e efetua curativos. Para ele, no entanto, tudo isso não basta. Coloca-o na montaria, conduz-o à estalagem e apresenta-o, responsabilizando-se por ele. Pagará pelos serviços que ele venha a receber, sem nem mesmo indagar de si próprio se estaria recuperando um adversário. Vela por ele, vê-lo-á de novo ao regressar. Narrando a história, assinalou Jesus o comportamento do sacerdote, do levita, do samaritano, e inquiriu ao doutor da lei
e se interessava pela posse da vida eterna. Qual dos três te parece haver amado o próximo, caído em desvalimento? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze tu o mesmo. Alma querida e boa, compaixão é receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Entretanto, de algum modo, se assemelha à prescrição médica em relação à saúde. Para que ela atinja os efeitos precisos em nós mesmos, não basta-se grave com segurança e precisão o pergaminho de nossos sentimentos. É preciso nos disponhamos a usá-la. Toda a narração de Lucas é um convite à alegria, ao amor em comum que dimana de Deus e de que Jesus se faz o intermediário, tornando-a compreensível ao entendimento e ao sentimento. Com esse amor, Jesus pretende alçar o ser humano à sua condição, estimulá-lo a crescer, a entender o elevado sentido e significado de si mesmo, os objetivos essenciais do seu existir, não havendo empecilho que não seja possível contornar ou eliminar. Trata-se apenas de uma opção forte, significando o desejo de ser livre e feliz. Não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus. Considerando-se o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam, sendo ele quem socorre o adversário, sem fazer-lhe qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se de que o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Condoeu-se. Entretanto, viu-se a si mesmo abandonado e vencido, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus. Porque seu irmão, embora ele não o considerasse, e assim tomado de compaixão, socorreu-o, deu-lhe a alimária, seguindo a pé e protegendo-o de qualquer tombo, a fim de o ampararem em uma hospedaria. O hospedeiro também cede lugar à claridade do bem, porque confia que o estranho voltará para concluir o pagamento. Caso o amparado exija maiores cuidados e despesas, certamente o homem ultrajado jamais conhecerá o seu benfeitor. Tampouco também o benfeitor saberá o que aconteceu posteriormente com o seu beneficiado. A ele interessa ajudar naquele momento, porque depois seria tarde demais. Não lhe fazer o bem seria uma forma de estimular o mal. Sua consciência não anuiria com uma atitude de sombra de tal natureza, porque ele já se encontrava liberto do condicionamento de revidar prejuízo por prejuízo, perversidade por perversidade. A sua condição de humanidade
ergueu-o do primarismo que governa muitos sentimentos e facultou-lhe alçar-se ao discernimento útil e generoso. É esse o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento das coisas e pertences inúteis, dos excessos que entulham móveis e mofam nos armários. Alma generosa. Já é tempo de pensarmos nas lições de humanidade que Jesus nos deu através de suas palavras e exemplos. A Terra está em fase de transição para um mundo melhor. Nossas provas atuais são provas decisivas, finais. Se não passarmos no exame, esmagados ao peso do egoísmo animal, seremos transferidos para outras escolas, a fim de reiniciarmos os estudos. A vida humana é uma escola vasta e bendita. Cada inteligência encarnada se destaca em suas classes inúmeras, através de situações diferentes. E todas as criaturas, diante da grandeza divina e perante a glória espiritual que nos cabe atingir, apresentam em caracteres invisíveis, mas infinitamente vivos no próprio peito, o apelo individual de todos os tempos. Ajuda-me, compreende-me, compadece-te de mim. Quando nos erguermos em prece ao coração augusto e misericordioso do Pai Celestial, não esqueçamos de que ao redor dos nossos passos ecoam as súplicas de milhões de seres implorando-nos compaixão. Seja com quem for, que seja onde for, compadeçamos-nos e procuremos amparar sempre. Hajamos e caminhemos, trabalhemos e sirvamos, inspirando-nos na compaixão que devemos a todas as criaturas. Recordemos em quantas ocasiões necessitamos da compaixão do próximo para sanar os nossos erros e fazendo pelo bem dos outros aquilo que desejamos dos outros na preservação da nossa própria felicidade. Avancemos para a vanguarda de luz, sob o amparo de Deus, cuja infinita bondade encerra em nosso favor todas as bênçãos da compaixão imperecível. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo e perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Usemos, pois, a misericórdia com os outros e acharemos nos outros a misericórdia para conosco. Alma querida e boa, por onde formos, carreguemos conosco a bênção do entendimento e a luz da
compaixão. Esta é mais uma lembrança do Centro Cristão Espírita, o Caminho da Verdade. A escola da educação do pensamento, do sentimento. E não se esqueça que estamos sempre juntos. Procure-nos no Facebook, Núcleo Assistencial, tudo junto. Núcleo Assistencial Joana, 2 N's, de Ângeles, de Botucatu. E também estamos aqui no programa Momento de Paz, na Municipalista, todos os domingos, às 7h30 da manhã. Fiquemos agora com a mensagem do Espírito Meimei. Pensem, os Espíritos estão preocupados conosco, nos ensinando, são nossos mestres. Aproveitemos as lições. Nós somos os interessados em passar de ano. Isto quer dizer, quando o corpinho de carne soltar o espírito, quem estará nos esperando? Então, fiquemos com o Espírito Meimei, com a mensagem Bendito sejas, o nosso querido Chico Xavier. Uma excelente semana. Deus abençoe a todos. Até sempre. Muita paz. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.